Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar um tempo verbal bem conhecido, que é o Present Simple. Por que eu quero fazer a revisão desse tempo verbal? Quando nós pegamos um texto para analisar, para fazer a leitura, para retirar informações, é essencial que nós saibamos reconhecer o tempo verbal no qual esse texto está escrito. Então, o meu texto ele está escrito no Present Simple, é presente simples, é presente contínuo, é passado simples, é presente perfeito, é futuro. Então, em que tempo as ações que aparecem neste texto, elas estão sendo aí descritas, né? Então, é interessante que vocês consigam fazer esse reconhecimento, né, para que vocês possam fazer uma compreensão bem mais detalhada e mais significativa, ok? Então, o que é o present simple? O present simples é um tempo verbal que descreve ações habituais, né? Descreve as ações que nós costumamos fazer no nosso dia a dia, né? Ações rotineiras. E também é usado para descrever verdades universais, tá? Então, quando você diz assim, I get up at 7 a.m., eu levanto às 7 da manhã, é um hábito seu, é uma ação rotineira. Então, presente simples para descrever. Birds fly. Olhem para esse segundo exemplo. Birds fly. Os pássaros voam. Uma verdade universal. The sun rises in the east. O sol nasce ao leste, né? Outra verdade universal, ok? Então, quero descrever ações habituais e falar de verdades universais. Present simple. Ah, professor, e como eu faço para reconhecer uma oração no presente simples? Então, olha só, gente, uma oração no presente simples ela é formada por um sujeito, né, claro, que pode ser um nome ou um pronome, né? Mas um verbo que pode aparecer na sua forma original, ou esse verbo ele vai aparecer recebendo S quando? Quando o sujeito, né, for he, she ou it, ou seja, terceira pessoa do singular. Então, se o meu sujeito está na terceira pessoa do singular, é o pronome he, she ou it, o meu verbo ele vai receber S. Pronto, esse é um aspecto bem importante desse tempo verbal, ok? Então, sempre que o sujeito da minha oração for he, she ou it, o meu verbo ele precisa de uma conjugação especial, ele vai receber S. Olhem para esse exemplo. He drinks wine, né? He drinks wine with his parents. Então, ele bebe vinho com seus pais, os pais dele. Então, olhem para o verbo drinks. O verbo drinks aparece aí recebendo S porque o sujeito é o pronome he, ele. Ah, professor, e se o sujeito fosse o pronome I? O verbo receberia S? Não. Então, a frase ficaria I drink wine. Verbo na sua forma original, ok? Então, a característica que vocês precisam lembrar, o aspecto bem importante desse tempo é esse. E quando o sujeito for he, she ou it, verbo ele vai receber S, tá? Então, quando nós falamos aí da terceira pessoa do singular, que o verbo recebe S, nós temos que prestar atenção em algumas regrinhas básicas, tá? Quando o sujeito da minha oração for he, she ou it. Então, se o verbo ele termina em SS, em SH, CH, X, Z e O, nós vamos acrescentar agora ES. Isso, gente, na terceira pessoa do singular, tá? Terceira pessoa. Então, se eu digo assim, I kiss my mother, eu beijo a minha mãe. Então, eu vou dizer agora que ela beija a mãe dela. She kisses her mother. Ela beija a mãe dela, né? Então, observe que quando eu utilizo o pronome she, o verbo kiss, né? O verbo beijar, que termina em SS, ele vai receber agora ES. Kisses, ok? Então, aí nós temos vários exemplos com verbos que terminam em SS, SH, CH, X, Z e O, que vão receber ES. Segunda regrinha, verbos que terminam em Y precedido de consoante. Nós vamos trocar o Y por IES. Isso, gente, na terceira pessoa do singular. Então, o verbo try, olha, observe, verbo try, verbo fly, são verbos que terminam em Y precedido de consoante.
Então, na terceira pessoa, nós vamos eliminar o Y e acrescentar IES, ok? Outra regrinha bem importante também é em relação ao verbo have, né? O verbo ter. Então, o verbo have, na terceira pessoa, ele assume a forma has. Então, se eu digo I have a car, eu tenho um carro. Agora, se eu quero dizer que ele tem um carro ou ela, eu vou dizer he has a car ou she has a car, ok? Então, o verbo have, ele é um verbo irregular e, por isso, na terceira pessoa, eu não acrescento só o S, e sim, nós vamos usar essa forma verbal has, ok, gente? Então, olhem para esses exemplos. Então, eu tenho aqui, the baby, a lot of at night, né? Então, nós temos aqui verbo cry ou cries. Qual é a forma verbal correta que nós vamos utilizar para completar essa frase? Então, o sujeito é the baby, né? Então, o bebê ou a bebê, the baby, como o sujeito está no singular, então nós vamos usar a forma cries, ok? Cries, né? Ah, professora, mas está no singular, eu não vou usar nem o cries sem o S, não. Tem alunos que confundem, né? Que acham que quando o verbo aparece recebendo S, ele está no plural. E não é isso, gente, tá? É exatamente o contrário. Então, no presente simples, quando o meu sujeito está no singular e eu posso substituir por he, she ou it, o verbo, ele vai receber um S. Então, dependendo da terminação do verbo, né, nós vamos ver aí se ele vai receber um IES ou S. Então, no caso de the baby, né, o bebê, sujeito no singular, o verbo cry, ele agora tem que receber S porque o sujeito é o bebê, mas ele é um verbo que termina em Y precedido de consoante. Então, nós vamos eliminar o Y e acrescentar IES. Então, por isso que a forma correta é the baby cries a lot at night, né? O bebê chora muito à noite. O outro exemplo, Karina play ou plays volleyball twice a week. Então, novamente, vamos olhar para o sujeito singular, ela, então, o verbo recebendo S, plays. Ah, professora, mas o verbo S, ele termina em Y, e aí ele está recebendo S. Por quê? Por que ele está recebendo um Szinho e não o IS, né? Por que eu não vou eliminar o Y e acrescentar o IS? Porque o verbo play, gente, ele termina em Y, mas ele é precedido de vogal, ok? A regrinha é para verbos terminados em Y precedido de consoante. Então, terminou Y, mas é precedido de vogal, na terceira pessoa do singular, o verbo recebe S normalmente, tá? E, no terceiro exemplo, Marina have or has a big family, né? O sujeito é ela, então nós vamos utilizar a forma has. Eu quero agora colocar uma frase do presente simples na forma negativa ou reconhecer, né, uma frase negativa no presente simples. Como é que eu vou fazer para reconhecer uma oração na negativa no presente simples? Para fazer a negativa, gente, e a interrogativa de frases no presente simples, nós precisamos usar dois auxiliares, que é o do e o das. Então, o das nós vamos utilizar quando o sujeito for he, she ou it, ok? Então, se eu quero fazer a negação de uma frase no presente simples, nós vamos utilizar o auxiliar de ou das, dependendo do sujeito, mas a partícula not, mas o verbo, né, principal. Então, vamos lá. Se o meu sujeito é a primeira pessoa do singular I, ou a segunda you, ou a primeira pessoa do plural, pronome we, ou pronome they, eles ou elas, vocês irão utilizar o auxiliar do. Se o sujeito for o pronome he, she ou it, vocês utilizarão a forma das, ok? Em seguida a partícula not mais o verbo. Então, olhem para esse exemplo. I don't like pizza. Então, eu poderia dizer I do not like pizza ou a abreviação de do com not, que é don't, né? I don't like pizza. Agora, o sujeito aqui é o pronome she. She doesn't like pizza.
Gente, outra informação importante, quando nós usamos o auxiliar das na negativa, o verbo ele volta para sua forma normal, sem o S, ok? Então, se nós fôssemos observar aqui essa frase, na afirmativa seria she likes pizza, ela gosta de pizza. Agora eu quero dizer que ela não gosta de pizza, então eu vou dizer she doesn't like pizza. Como eu já estou usando o auxiliar doesn't, né, na negativa, que está indicando que a frase está no presente simples, o verbo volta para sua forma normal, ok? Quero fazer perguntas, né, no presente simples, então nós vamos apenas iniciar a pergunta com do ou das. Mesma regrinha. Vamos usar auxiliar das quando o sujeito for he, she ou it. Então, do you study Spanish? Você estuda espanhol? Does she work at home? Ela trabalha em casa? Então, na hora que você encontrar uma pergunta iniciada por do ou das, você já sabe. Esta perguntinha, ela está no presente simples, ok? Então, outra informação importante, gente, são os advérbios que vocês irão encontrar sendo utilizados, né, em orações no presente simples. Então, vocês encontrarão advérbios que vão indicar a frequência com que determinadas ações são praticadas. Então, se eu quero dizer I always get up at 7 a.m., eu sempre levanto às 7 da manhã. Então, eu quero indicar, mostrar que é um hábito, né? Eu sempre faço isso, um hábito frequente. Então, nós vamos ter os advérbios que vão estar indicando aí essa frequência. Então, always, né? Sempre, usually, geralmente, habitualmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, hardly, quase nunca, never, nunca. Então, quando encontrarem essas palavrinhas, já sabem, são advérbios, né, que são utilizados aí no presente simples para indicar a frequência. Ok? Então, turma, era isso que eu queria relembrar com vocês, tá? Então, quando encontrarem um texto em que os verbos estão aí no presente simples, vocês já sabem, né? É um texto que vai estar falando aí de ações habituais, ações rotineiras ou verdades universais, ok? Então, bye bye, turma!